Você, consultor, quer que seus clientes fiquem satisfeitos com sua consultoria? Quer ser reconhecido como quem traz resultados que impactam positivamente a vida deles? Quer ser visto por eles como quem oferece serviços de grande valor? Então, aprenda a identificar claramente a real necessidade do seu cliente. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um programa Segredos da Consultoria. Aqui a gente fala como construir uma carreira de consultoria lucrativa. Eu sou Getúlio Vargas e o tema de hoje é como identificar a real necessidade dos clientes de consultoria. Esse tema é muito importante porque geralmente quando um cliente ele procura o consultor, o que ele fala ali, o que ele pede para o consultor, normalmente não é exatamente o que ele está precisando. É como se fosse só a ponta de um iceberg. É aquilo que você pode ver, mas que no fundo tem uma real necessidade que é bem diferente daquilo que ele está falando para você. Por trás daquilo que ele está falando, sempre tem o que a gente chama de um evento motivador, né? Aquilo que realmente impulsiona o cliente a buscar a ajuda de um consultor. Esse evento motivador, impulsionador, que é, na verdade, a real necessidade do cliente. E é esse evento que o consultor precisa aprender a descobrir, a extrair do cliente. E por que o consultor precisa, então, descobrir esse evento motivador? Porque se ele não descobrir isso, se ele for apenas levado e conduzido, né, no seu trabalho de consultoria, com base apenas naquilo que o cliente está falando para ele, que como eu falei é só a ponta do iceberg, o cliente não vai ficar satisfeito. Se ele não tiver a sua real necessidade suprida, ele não vai ficar satisfeito com o trabalho do consultor. Então ele vai colocar culpa no trabalho de consultoria, quando na verdade foi ele que não falou, não soube expressar exatamente aquilo que ele estava precisando. Então isso é frustrante tanto para o cliente que está contratando, como também para o consultor, porque ele executa um serviço, às vezes vai dar muito trabalho para ele e faz exatamente aquilo que o cliente pediu para ele e no final o cliente não fica satisfeito. E por que ele não vai ficar satisfeito? Não fica porque a sua real necessidade não foi suprida. Deixa eu dar um exemplo aqui, talvez para explicar melhor, né, o que eu estou falando. Quando, por exemplo, um cliente procura um consultor da área de finanças empresariais, e aí então procura esse consultor para implantar, né, controles financeiros na empresa dele. E aí, nesse caso, normalmente o que o cliente fala para o consultor é mais ou menos assim: ah, minha empresa não tem controles financeiros adequados, e aí as minhas finanças, né, as finanças da minha empresa estão todas bagunçadas, então eu preciso implantar esses controles financeiros. Veja que ele está focando especificamente na falta do controle financeiro. Mas será que é a falta de um controle financeiro que motiva o cliente a contratar um consultor? Será que ele acorda de manhã, né? O cliente acordou de manhã e sentiu falta de controles financeiros e de repente achou que está tudo uma bagunça, as finanças estão uma bagunça, e aí então ele simplesmente quis ter controles financeiros que ele não tinha antes. Será que é assim? Eu acho que ninguém acorda de manhã com vontade de fazer controle financeiro, né? Normalmente as pessoas acham fazer controles financeiros como uma coisa chata, porque requer muita atenção. E aí, por que então que esse cliente está procurando a ajuda do consultor para implantar controles financeiros? Essa razão que o cliente traz de que ele não tem controles financeiros e as finanças estão uma bagunça, isso pode ser apenas a ponta do iceberg, como o exemplo que a gente deu. Por trás disso, tem um evento motivador que levou esse cliente a querer, a desejar ter os controles financeiros, a desejar organizar as finanças da empresa dele. E é esse motivador, né, esse evento motivador, ou a gente pode dizer esse evento impulsionador, que impulsionou o cliente a desejar ter os seus controles financeiros arrumados, né, implantados. É esse evento que o consultor precisa descobrir, porque, na verdade, é isso que é a real necessidade do cliente.
Pode ser que ele esteja frustrado porque não está tendo aquele resultado financeiro na empresa dele, né, que ele desejava, que ele, quando construiu a empresa ou quando ele começou a gerir aquela empresa, ele tinha uma expectativa de ter um resultado financeiro muito maior do que ele está tendo agora. E ele pensou, tenho que fazer alguma coisa porque esse resultado financeiro que eu estou tendo agora não está sendo suficiente, não está me agradando, não está me satisfazendo. Pode ser então uma frustração por não estar atingindo o resultado financeiro que ele tanto desejava. Nesse sentido, pode ser também que ele tenha um alvo em mente, né? De repente ele queria ter, sei lá, 50% de performance melhor, né, financeira na empresa dele, e ele tem esse número em mente e está pensando que não tem mais o que ele fazer internamente, né, na operação da empresa, e que talvez, se ele julga, né, que talvez se ele implantar os controles financeiros, se ele monitorar melhor as finanças da empresa, ele consiga atingir esse resultado que ele tem em mente. Só que ele não falou isso para o consultor. Ou ainda pode ser que ele esteja desconfiado que alguém na empresa dele esteja desviando dinheiro, roubando ele, né? E que ele precisa controlar melhor as finanças para evitar uma fraude, né? Roubo dentro da empresa. Então, eu estou falando aqui de diversos motivos, só exemplos, né? Existem muitos motivos que vão motivar, né? Que podem impulsionar o cliente a buscar a ajuda de um consultor para implantar os controles financeiros. Mas o fato é que aquela razão primeira que ele disse, que preciso de controles financeiros porque minhas finanças estão uma bagunça, isso não é suficiente para descortinar a real necessidade que o cliente de fato está tendo. E o consultor precisa ser hábil o suficiente para descobrir, tentar trazer à tona, né, o fundo desse iceberg, né, para poder entender claramente o que realmente o cliente necessita e o que realmente vai ser aquilo que vai satisfazer essa necessidade. Para que o consultor não execute um trabalho de consultoria que muitas vezes vai ser cansativo e dispendioso e que no final não vai trazer o resultado que vai agradar, né, que vai satisfazer o cliente e assim evitar, né, no caso, que tanto o cliente como o consultor se frustre com o trabalho de consultoria. Mas como então descobrir, né, como que o consultor pode descobrir essa real necessidade do cliente? Existem duas perguntas básicas, né, e essenciais que o consultor ele precisa fazer e ter a resposta dessas perguntas. E, na verdade, não é simplesmente ele chegar para o cliente e fazer essas duas perguntas, porque o cliente não vai responder adequadamente, ele não vai saber trazer a resposta adequada, né, que o consultor precisa para entender a real necessidade do cliente. Então, essas duas perguntas que eu vou falar aqui, elas são uma base, elas são essenciais para o consultor, ele precisa ter elas em mente, mas ele vai ter que conduzir uma conversa com o cliente, fazendo perguntas, ouvindo bastante do cliente, para ter essas respostas para essas duas perguntas, que não vai ser algo simples, simplesmente perguntar diretamente, mas vai ser num desenvolver de uma conversa. E quais são essas duas perguntas? A primeira pergunta que o consultor precisa ter respondido, né, que ele precisa ter a resposta, é por que o cliente está buscando a ajuda do consultor. Ele precisa saber o que está por trás, né, do pedido do cliente. Ele precisa saber por que o cliente resolveu fazer esse projeto de consultoria agora. Por que ele não fez isso, não buscou a ajuda do consultor no ano passado, ou 2 anos atrás, ou por que ele não vai buscar ajuda no ano que vem, ou no futuro próximo? Por que agora? O que motivou? O que fez o cliente dar o primeiro passo, sair da inércia e decidir buscar a ajuda do consultor? Qual foi esse motivo, né? Qual foi esse evento motivador? Qual foi esse evento impulsionador que levou o cliente a fazer isso? Essa é a primeira pergunta, então, que o consultor precisa ter a resposta. E como ele vai conseguir essa resposta? Principalmente ouvindo o cliente, né? Talvez
se você me perguntar qual é a principal habilidade, né, a principal característica que o consultor precisa desenvolver, é aprender a ouvir. O consultor que não sabe ouvir o cliente, que é ansioso, né, que chega num cliente, ouve a primeira frase do cliente, já tem uma resposta, já está falando, às vezes o cliente está falando e ele já tem uma resposta, já está pensando no que vai falar para o cliente, esse consultor tende a não fazer um bom trabalho de consultoria. Então, o principal objetivo do consultor nesse momento é aprender a ouvir, saber ouvir o cliente. Ouvir não só aquilo que ele fala, mas nas entrelinhas, né? Tentar extrair o sentimento do cliente. Quando ele fala, perceber se ele está nervoso, se ele está ansioso, né, se ele está tranquilo, entender perfeitamente o que está se passando na cabeça do cliente. E saber ouvir é uma arte realmente. Você não pode, por exemplo, ter aquilo que a gente chama de audição desligada. Né? O que é isso? É você escutar o que o cliente está falando, mas não prestar atenção. Né? Quantas vezes que a gente faz isso, não necessariamente com o cliente, né, mas com algumas pessoas, que, por exemplo, que falam demais, e a gente está ali ouvindo, a pessoa está falando, e você já se desligou, está pensando em outra coisa, pensando no seu trabalho que você vai ter que fazer amanhã, pensando, sei lá, na festa que você vai ter que ir no fim de semana, e a pessoa está falando ali, você está escutando, porque você não está surdo, mas de fato você não está prestando atenção naquilo. Esse tipo de escuta não vai te trazer nenhum benefício para entender, para ter a resposta que você precisa do seu cliente. Também aquela audição que a gente chama de audição mínima, que é quando você está escutando, está ouvindo o que o cliente está falando, né, que a outra pessoa está falando, mas enquanto você está ouvindo, você já está pensando na resposta, ao invés de prestar atenção, gastar tempo prestando atenção naquilo que a pessoa está falando, você já tem uma resposta, já está fazendo na sua cabeça, encadeando, né, na sua cabeça a resposta que você vai dar para aquele cliente. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente, com uma criança, né, pequena, que chegou para você, né, o seu filho chega para você com um brinquedo quebrado, né, aí parece que o mundo acabou, né, porque o brinquedo quebrou, e aí enquanto ele está falando, você já sabe que você vai responder, né, já está ali só esperando ele terminar de falar para dar a resposta, aí você já fala, tá bom meu filho, não tem problema não, a gente vai consertar, vai dar tudo certo, senão a gente compra outro, não fica chorando não, que tá tudo certo. Essa resposta você já tem ela pronta, né? E isso às vezes acontece também no ambiente de trabalho, né? No ambiente quando você está ouvindo o cliente. Às vezes o cliente está falando e reclamando, contando toda uma história daquele problema que ele está enfrentando na empresa, que levou ele te contratar, né? Buscar sua ajuda. E aí você começa a olhar para aquela conversa, né, aquilo que o cliente está falando, e parece para você que ele está exagerando, está muito detalhado, não tem necessidade de falar tanto, ele está fazendo isso porque ele está emocionalmente envolvido com aquele problema, e aí você começa a não prestar mais atenção e já tentar dar uma resposta para o cliente para ele parar de falar, para que você possa ir direto para aquilo que você julga ser o essencial, o necessário, né, para aquele trabalho. Então, esse tipo de audição, né, que é a audição mínima, ouvir, mas já ao invés de prestar atenção, já ter uma resposta para falar com o cliente, esse tipo de audição também não vai te ajudar a descobrir, né, a real necessidade, o motivo que levou o cliente a procurar a ajuda do consultor. Também aquele tipo de audição que é a audição com interesse em mim mesmo, esse tipo de audição também não vai ajudar. Que tipo de audição é essa? Quando o consultor está tão preocupado nele mesmo, né, no próprio consultor, em si mesmo, que ele está preocupado em vender o trabalho de consultoria, que ele olha então para o cliente e não está ali preocupado em ajudar o cliente, né, em tentar descobrir a necessidade do cliente de fato para poder ter uma resposta objetiva, né? Trazer um trabalho que realmente vai satisfazer a necessidade do cliente, mas ele está mais preocupado em fazer a venda
do serviço de consultoria. E aí, essa audição que é interessada não naquela pessoa que está falando, mas interessado em si mesmo, né? Naquilo que, nos meus objetivos, né? Naquilo que eu desejo, esse tipo de audição também não vai levar a lugar nenhum, porque, de novo, o consultor ele vai estar ouvindo o cliente, mas vai estar pensando o tempo todo o que ele vai falar para executar a venda, né? Para conseguir o contrato de consultoria, para conseguir fazer a venda de consultoria com aquele cliente e não efetivamente descobrir, né, entender a necessidade efetiva do cliente. Mas o que o consultor vai precisar fazer é ouvir numa audição participativa, né, colocando o cliente em foco, né? O objetivo agora eu vou parar para ouvir e ouvir com atenção aquilo que o cliente está falando e não só dar atenção, mas também participar da conversa, fazer perguntas. Então o cliente fala alguma coisa, você se interessa por aquilo, sim, nossa, mas está acontecendo isso? Deixa eu te perguntar, e aí como é que você fez? Como que você está fazendo para lidar com essa situação? Então, esse tipo de audição, né, onde você ouve com atenção, faz perguntas para complementar, né, para extrair mais detalhes daquilo que o cliente está falando, não simplesmente por uma técnica, né, mas porque você tem real interesse naquilo que o cliente está falando, é esse tipo de audição que vai te ajudar a realmente descobrir a real necessidade do cliente, né? O motivo por que ele te contratou, né? Por que ele está te contratando nesse momento. Quando você tem esse tipo de conversa com o seu cliente, que você ouve o seu cliente dessa forma, né? Com atenção, sempre perguntando, tentando extrair mais detalhe, o cliente vai começar a se sentir seguro, você vai ajudar o cliente a colocar para fora, né? A verbalizar aquilo que realmente está no coração dele, né? A verbalizar os motivos, né, que foram impulsionadores, né, que levaram ele a te buscar, né, buscar ajuda de um consultor nesse momento agora, e não há um ano atrás, e não no futuro, mas por que desse momento, por que agora, por que o que está impulsionando, o que fez ele agir, né? O que fez ele sair da inércia. Então, você só vai conseguir descobrir isso quando você tiver esse tipo de audição, né? Quando você escutar o cliente, ouvir o cliente dessa forma, participando e com toda a atenção no cliente, colocando o cliente e os interesses dele em foco, né? Nos seus interesses, e não tendo outros interesses com aquela conversa. A segunda pergunta, né, que o consultor precisa ter a resposta, né, que ele precisa extrair do cliente, qual o resultado final esperado pelo cliente. Como ele tem aquele evento motivador, né, que fez ele buscar a ajuda do cliente, esse evento motivador, impulsionador, vem junto dele um número, né, uma estatística, vamos colocar assim, que está na cabeça do cliente. Como eu falei naquele exemplo dos controles financeiros, o cliente tem na cabeça dele, eu quero melhorar em 50% a minha performance financeira, ou eu quero aumentar meus lucros em 20%. Então, ou ele tem ali, não, eu quero ter certeza, garantir que não vai acontecer nenhum roubo na minha empresa, porque se isso acontecer, eu vou conseguir perceber rapidamente, porque eu tenho controles financeiros adequados que vão apontar e me mostrar esse evento se acontecer. Então, na cabeça do cliente, tem um cenário, né? Como se fosse o mundo ideal que ele almeja, e esse mundo ideal ele tem parâmetros, ele tem números que vão trazer satisfação para o cliente. Então, se ele espera, por exemplo, né, no exemplo que eu dei dos controles financeiros, se ele tem na cabeça melhorar a performance em 50%, e se você chegar a um resultado de 20%, para você pode ser muito bom, né? Você pode achar que você teve sucesso com o seu trabalho de consultoria porque você conseguiu aumentar em 20% a performance financeira do cliente, mas o cliente não está satisfeito, ele vai achar muito pouco, porque na cabeça dele, o cenário ideal, aquilo que ele esperava,
era que fosse aumentar em 50%. É como aqueles programas que tinham que 10 anos mais jovem, né, que a pessoa entrava dentro de uma cabine e tinha uma transformação no vestuário dela, a maquiagem da mulher, né? E aí quando ela saía daquela cabine, ela aparentava 10 anos mais jovem, né? O cliente, ele tem isso em mente, ele imagina que ele vai entrar no projeto de consultoria e o consultor vai fazer algum tipo de milagre ali, alguma coisa ele vai conseguir fazer que ele, ao final, quando ele sair daquele projeto de consultoria, ele vai ter aquele cenário perfeito que está na cabeça dele, né, na cabeça do cliente. Então, o consultor, ele precisa descobrir qual é esse resultado, qual cenário é esse, o que o cliente está esperando, né, qual o resultado final que o cliente está esperando. E veja que talvez o que ele tem na cabeça, né, o que ele está esperando, é alguma coisa que não é realista, é impraticável, que realmente ele não vai conseguir isso com um trabalho de consultoria, nem contratando um consultor, ou dois, ou a melhor equipe de consultoria do mundo, né? Porque realmente o que ele está esperando é irreal. Né? No caso, por exemplo, do exemplo que eu dei dos controles financeiros, se ele tem uma expectativa de aumentar rapidamente em 50% a performance financeira dele, pode ser que isso seja alguma coisa muito irreal, né? Que não vai ser possível. Então, nesse caso, por que é importante o consultor descobrir isso? Descobrir que tem esse é o resultado que o cliente espera. Porque o consultor, se ele descobrir e perceber que o resultado que o cliente espera é muito irreal, né, não é factível, ele vai precisar ter sabedoria de explicar para o cliente e convencer o cliente de que esse cenário, esse resultado esperado, não vai ser possível. Então ele pode falar, né, no exemplo que eu estou dando aqui dos controles financeiros, ele pode falar, olha, infelizmente isso não vai ser possível, porque por mais que a gente faça um bom trabalho, a gente não vai conseguir chegar nisso, mas talvez a gente consiga chegar em aumentar 10%, 20%, né? Aí o consultor vai julgar o que é possível com a experiência dele, e aí então ele vai ter que colocar para o cliente o que é factível, né? O que é real, e aí então mudar, ajustar, né, a mente do cliente para que ele possa alinhar as expectativas para alguma coisa mais real e mais concreta, mais possível de ser atingido, né? Então, ao ponto de que no final o consultor possa perguntar, né, para o cliente, dizer assim, se a gente atingir então os 20% ou os 10%, o que for, já é suficiente, você vai se dar por satisfeito, isso vai te fazer sentir que sua necessidade foi atingida. E se você não tiver uma afirmação, né, para essa pergunta, né, uma resposta afirmativa para essa pergunta, o cliente, então, isso pode ser para o consultor um indicativo se ele deve ou não aceitar aquele trabalho. Porque realmente, se o cliente tem uma necessidade que é muito além do que é factível, né, do que é possível realizar com um trabalho de consultoria, melhor então o consultor não pegar aquele trabalho, porque se ele pegar e se ele já sabe que não vai conseguir trazer esse resultado esperado para o cliente e o cliente não está disposto a diminuir as suas expectativas, né, é melhor ele não pegar esse trabalho para que não haja frustração, né, para que ao final do trabalho o cliente não fique insatisfeito, e aí então gere frustração tanto para ele como para o consultor. Por outro lado também, em relação a essa pergunta, né, essa segunda pergunta que o consultor precisa fazer ao cliente, que é descobrir qual é o resultado final esperado pelo cliente, né, é que enquanto o cliente tem, como eu falei, um cenário na cabeça dele, um cenário ideal, do mundo ideal, do que ele espera alcançar com todo aquele projeto de consultoria, o consultor, em geral, ele tende a se preocupar com a forma que ele vai executar o trabalho, com os entregáveis, né? Aquilo que ele vai entregar para o cliente, com as atividades que ele vai realizar para atingir aqueles objetivos, né? Então, quando
o consultor fala, eu espero que no final eu tenha esse ou aquele resultado, o consultor já começa a pensar, nossa, para eu conseguir chegar até esse resultado, eu vou ter que fazer X, Y, Z de atividades, né? Vou ter que executar essa ou aquela atividade, ou eu vou ter que entregar esse ou aquele produto, ou relatório, ou planilha, o que for, né? E aí o consultor ele foca muito nesses entregáveis, nessas tarefas, e não nos resultados esperados pelo cliente. Por exemplo, né, se o cliente está reclamando que na empresa dele tem muitas reuniões e as reuniões não são produtivas, na cabeça do consultor vem logo aquela tarefa. Eu vou ter que observar, participar de algumas dessas reuniões, observar como é que essas reuniões são conduzidas para ver o que está acontecendo. Já na cabeça do cliente, ele tem um resultado esperado, ele está pensando, eu preciso ter na minha empresa reuniões mais produtivas para que eu possa aproveitar melhor o tempo, o meu tempo, né, como gestor e o tempo dos meus funcionários. Ou outro exemplo, né, o cliente pede para o consultor implantar controles financeiros para que ele tenha uma visão das finanças. Aí o consultor logo pensa, eu vou ter que implantar aqui um fluxo de caixa, um bom fluxo de caixa, e eu vou ter que fazer então, para implantar esse fluxo de caixa, vou ter que fazer essa ou aquela atividade, vou ter que entrevistar algumas pessoas para ver se tem pessoal adequado, né, capacitado para controlar os fluxos de caixa. Então isso tudo está na cabeça do consultor, mas o cliente ele só está pensando numa coisa, eu quero aumentar, por exemplo, 30% da sobra de caixa da minha empresa. Então veja que essas duas formas de pensar, né, de analisar o cliente, o consultor sempre pensando nos entregáveis, nas tarefas que precisam realizar, e o consultor e o cliente pensando nos resultados que ele quer ter. Isso pode trazer um problema, porque o que acontece? Nessa conversa que o consultor está tendo com o cliente, onde o consultor precisa descobrir qual é a real necessidade do cliente, se tiver esses dois tipos de pensamento, o consultor vai se perder e ele vai acabar não descobrindo e não conseguindo extrair dessa conversa, não vai conseguir extrair do cliente aquela informação que ele realmente precisa. Por isso que é importante, nesse momento, o consultor colocar realmente o cliente em foco. Nesse momento, não é hora de você pensar, né, em que atividade você vai executar, né, o que você precisa fazer para atingir determinado resultado, nem quais entregáveis que você vai trazer, né, entregar nesse serviço de consultoria, mas isso você vai pensar em outro momento. Nesse momento agora é a hora de você realmente descobrir e entender o que está na cabeça do seu cliente e especificamente entender qual é o resultado, né, o que ele espera ao final daquele trabalho de consultoria. E aí, quando eu falo de resultado, é importante que você tenha alguma coisa, né, um número, uma cifra, alguma coisa que seja mensurável. Porque é muito ruim que você desenvolva um trabalho e tenha um resultado que é muito abstrato, né, e está perseguindo um resultado que é muito abstrato, que não é mensurável. É ruim tanto para o consultor para o cliente. Por quê? Porque ao final do trabalho pode ser que o consultor chegue à conclusão que está ótimo, né, que ele atingiu o resultado, e aí o cliente achar que não está bom. Por exemplo, se a gente falar assim, eu quero aumentar a qualidade dos meus produtos, né, ao final desse trabalho eu quero ter os meus produtos com uma qualidade melhor. O que é qualidade melhor? Eu preciso colocar um número, eu preciso ter um parâmetro de comparação, porque ao final do trabalho pode ter acontecido realmente um tipo de melhora no produto e aí o consultor achar que está tudo certo, ele teve a melhora na qualidade do produto, mas para o cliente aquela melhora é muito pouca, é muito pequena, ele tinha em mente alguma coisa maior do que aquilo que realmente estava na cabeça do consultor.
Por isso é importante você trazer, conseguir negociar, conseguir acordar e ajustar, talvez a palavra melhor é essa, ajustar com o cliente um número, né? Alguma coisa que seja mensurável para que você chegue no final e consiga saber exatamente, né? Como eu falei, aumentar 20% no lucro da empresa é mensurável, você compara. Ou se a gente pensar em qualidade de produto, colocar uma comparação. Eu tenho o produto está nessas características hoje, eu quero chegar ao final com essas características aqui mensuráveis que eu vou conseguir mensurar e verificar se realmente eu atingir. E aí então é possível, ao final do trabalho, saber se de fato o resultado esperado pelo cliente foi realmente atingido. E aí então se a consultoria cumpriu ou não com o objetivo para que ela foi contratada pelo cliente, né? Esse é o parâmetro de sucesso da consultoria. Sem esse parâmetro mensurável, você nunca vai ter certeza se a consultoria foi ou não um sucesso, né? Se ela foi bem sucedida. Então, recapitulando, para você saber os resultados esperados, né, pelo cliente, você vai precisar acordar com o cliente alguma coisa, resultados mensuráveis, que ao final do projeto de consultoria você consiga medir os resultados para saber se realmente a consultoria teve ou não sucesso, se ela foi bem sucedida ou não. Também é importante, enquanto você está apurando quais os resultados esperados pelo cliente, identificar se esses resultados esperados são factíveis ou não, ou se precisa alinhar um pouco as expectativas do cliente, para que o cliente não fique esperando alguma coisa que realmente você já de antemão sabe que não vai ser possível entregar. E por último, depois de ter tudo isso alinhado, então você vai falar para o cliente, então se eu atingir esses objetivos aqui mensuráveis que a gente falou, que a gente acordou, como que você acha que vai ficar a sua empresa? Se você fez o trabalho direitinho, o cliente provavelmente vai responder, não, ótimo, se atingir esse objetivo aqui, se eu conseguir esse resultado aqui mensurável, realmente minha empresa vai mudar de patamar, eu vou ficar muito satisfeito, porque era isso que eu estava esperando. E aí, nesse caso, você vai ter certeza que se você conseguir atingir aquele resultado, você vai realmente satisfazer as reais necessidades do seu cliente. E logo, então, sua consultoria vai ser um sucesso. E a partir daí você vai fazer então a proposta da sua consultoria, negociar com seu cliente e continuar o processo até você ser contratado e poder executar o trabalho, claro. Mas sem você ter entendido perfeitamente a real necessidade do seu cliente, a sua proposta vai ficar ruim, ou se a sua proposta passar e o seu cliente te contratar, pode ser que no seu trabalho você não consiga atingir os objetivos esperados do seu cliente. Por isso que é muito importante e necessário que antes de você fazer a sua proposta, você entenda perfeitamente as reais necessidades, o que realmente levou o seu cliente a procurar pela sua consultoria, né? Qual foi esse evento motivador, impulsionador que levou o seu cliente a sair da inércia e buscar você para contratar ou para te pedir uma proposta de consultoria. Como eu falei, frequentemente o consultor vai perceber que aquilo que o cliente falou lá no início, né, que ele buscou você e te pediu determinada coisa, né, ele vai perceber então, o consultor vai perceber que aquilo só era a ponta do iceberg, que tinha muito mais escondido aí, que nem mesmo o cliente tinha consciência disso, né, e que com sabedoria você conseguiu extrair essa real necessidade, né, do cliente. E se você proceder dessa forma, né, conduzir essa conversa com o cliente dessa forma, vai ser bom para as duas partes. Para o cliente vai sentir que você realmente se importa com ele e que você compreende profundamente a necessidade dele. Ou seja, você compreende mais do que ele próprio, porque quando ele falou aquela ponta do iceberg, né?
e você foi além, você buscou, foi tão interessado no cliente que você não se satisfez apenas com aquilo que ele te pediu, mas você foi além e extraiu dele aquilo que estava no coração dele, né, na mente dele, que talvez o próprio cliente não tinha uma consciência tão clara disso, né, e você conseguiu com técnica, né, sabendo ouvir e ouvir atentamente e participando, você conseguiu extrair dele esses resultados, né? E conseguiu extrair dele a sua real necessidade, né? E isso também vai levar o cliente a se sentir mais seguro com você. Porque veja que ele vai perceber que você não está ali preocupado apenas em vender o seu trabalho de consultoria. É claro que você tem interesse em fechar contratos de consultoria, evidentemente, o cliente sabe disso, mas ele está vendo que você está colocando em primeiro lugar a necessidade dele e que você está pensando nele, você não está pensando só em você, né? Então isso gera segurança para o cliente e sem segurança você não consegue vender um bom trabalho de consultoria. Do lado do consultor, é muito importante, né, esse tipo de conversa, né, com o cliente, porque agora você vai saber exatamente como conduzir, né, e para onde, né, conduzir o seu trabalho de consultoria. Porque você agora tem um alvo muito bem definido, acordado com o cliente. Você não vai sair tateando, né, tentando entender no meio do trabalho para que lado que você vai conduzir o trabalho, mas você sabe exatamente onde você precisa chegar e aí então você vai poder definir as suas estratégias para chegar com o seu trabalho naquele resultado que está claramente definido, né? Que são as reais necessidades do cliente. E também para o consultor vai ser bom porque se ele conseguir satisfazer as reais necessidades do cliente, ele então vai ter sucesso no trabalho dele, o cliente vai ficar satisfeito e ele então, a autoridade do consultor cresce, né? Porque agora o cliente reconhece naquele consultor alguém capaz de cumprir, né? De satisfazer as necessidades dele e de cumprir com aquilo que foi acordado. Então é isso, descubra sempre a real necessidade do seu cliente. Você já tinha pensado sobre isso? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Como que você faz para conduzir os seus trabalhos de consultoria? Você, antes de fechar com seu cliente, você tem esse tipo de conversa? Você já tinha pensado nisso antes? Comenta aqui para mim. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo ou outros relacionados à consultoria, não deixa de seguir a gente aqui nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdos que vão te ajudar a construir uma carreira de consultoria lucrativa. Então, até a próxima!